Sou portador do zumbido há 26 anos, 7 dias por semana, 30 dias por mês, como se fosse uma localização de um rádio AM. Tinha autoestima muito baixa, mas quando eu melhorei meu aspecto emocional, foi aonde a minha autoestima subiu lá em cima. Hoje eu tenho a minha atividade normal, sou pastor. Eu digo para essas pessoas que estão iniciando agora para não desesperar, não ficar focando no zumbido, colocar o zumbido no segundo plano. Meu nome é Joel dos Passos Oliveira, sou morador do estado de Rondônia, na cidade de Corumbiara. O primeiro sintoma do zumbido foi quando eu tinha 13 anos de idade. A minha infância foi marcada um tanto quanto difícil. Nós sempre morávamos na roça, com a economia comprometida, uma vida de bastante batalhas e lutas. E nesse período eu me recordo que eu tinha uma fragilidade muito grande na minha saúde. Eu tinha constantemente algumas deficiências na área da imunidade e por essa razão eu ficava muito gripado, muita alergia, aquela coriza. Passei também por um processo de amidalite, várias sucessões de infecções de garganta, sinusite, tive também otite média no ouvido e eu acredito que o zumbido tem a sua origem na minha infância e adolescência. Talvez por não ter sido tratado de forma correta. Na época nós não tínhamos condições de irmos a médicos especialistas. Então quando eu ficava mal das amígdalas, com infecção de garganta e outros sintomas, eu ia no clínico geral. E o que passava era antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, mas resolvia em parte o problema em si, mas não resolvia o problema do zumbido. O zumbido sempre foi ficando meio de lado. Este zumbido, ele é um zumbido 24 horas, permanentemente, incessantemente, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Esse zumbido, ele é um zumbido como se fosse uma localização de um rádio AM. Quando você tenta localizar esse rádio AM na transmissão, fica zunindo, e é um zunido retilíneo a maioria do tempo. Em alguns momentos ele oscila, ele aumenta e diminui. Raramente ele para, raro. Às vezes quando ele para 1 segundo, 2 segundos, eu fico pensando, vai parar, e ele não para. Então realmente é um zumbido muito permanente, persistente, retilíneo e muito fino, muito agudo, mas agudo. É como se fosse uma cigarra. Às vezes um grilo cantando, né? Uma cigarra cantando. O zumbido ele me afetou muito mais na parte emocional. Eu me recordo que quando eu deveria ter talvez 14, 15 anos de idade, eu percebia uma diferença emocional na minha vida e na vida dos outros jovens. Eu já via que os outros jovens eram jovens alegres, felizes, e eu estava ali introvertido, sabe, triste, angustiado. Eu não sabia de fato o que estava acontecendo comigo, mas na realidade já estava num processo inicial de depressão. Outro fato também que me afetou o zumbido foi na questão do déficit de atenção. Eu percebi que por um bom tempo eu tive dificuldade de concentração, dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado. Eu tinha a impressão de que eu não conseguia ter concentração para poder estudar, sentava para poder ler um livro, para poder fazer alguma atividade e logo minha mente parece que já distraía daquilo dali. Como se não bastasse o zumbido, eu tenho outro sintoma nos olhos. Meus olhos eles ficam se mexendo, tem moscas voadoras, dá a impressão de que fica pontos de luz, uma visão meio turva, e a gente não sabe se isso é consequência desse problema no zumbido também. Ele é também o causador de outras patologias como ansiedade, a depressão, burnout, pânico e outras dificuldades emocionais. Então, eu já passei por essas fases. Chegou um tempo da minha vida em que eu precisei optar pelo cuidado emocional, aprender a buscar mecanismos de enfrentamento emocional e deixar o zumbido no segundo plano e acreditar que o zumbido não era um sintoma tão agressivo a ponto de me destruir. O que estava me destruindo era o meu emocional abalado. Então eu busquei
mecanismos de fortalecimento emocional. Ao ouvir Dr. Lair Ribeiro, Dr. Tiago Rocha, aprendi a necessidade de deixar alguns alimentos como o glúten, a lactose, refrigerante, alguns monossódicos enlatados que eu tinha a sensação de que prejudicava muito mais os meus ouvidos ainda, e aprendi a inserir outros alimentos que me ajudam na produção da serotonina, da melatonina, do GABA. E isso elevou a minha autoestima, ajudou nos neurotransmissores, que são os hormônios do prazer, da alegria. Quando eu entrei nos grupos do Facebook, onde ali havia milhões de pessoas, são 28 milhões de pessoas em todo o Brasil que sofrem do zumbido, eu me deparei com a realidade de que pessoas ali estavam já tomando medicamentos controlados, outros medicamentos, fármacos, e eu estava fazendo uso dos remédios naturais, que eu mesmo aprendi e desenvolvi ouvindo esses especialistas na área da saúde. Então, quando eu amanheci há 3 anos atrás, me deu um start, eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha vida emocional. Foi aonde eu comecei de fato a superar o zumbido. E eu digo para você, meu amigo, é possível adaptar-se. Você pode colocar o zumbido no segundo plano e você pode adaptar-se ao zumbido, melhorando o seu aspecto emocional para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E eu posso afirmar para você que encontrei esse consolo também através das Escrituras. Na fé, na religião, eu dizia para mim mesmo, falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse zumbido não vai me destruir, esse problema não vai acabar com a minha vida. E muito pelo contrário, hoje eu posso afirmar que eu tenho mais experiência por causa do zumbido, por causa da dor emocional que eu já passei, por causa do burnout que eu já passei, por causa da depressão que eu já passei, da ansiedade. Por causa dessas lutas emocionais no passado, me fez mais maduro, mais rígido, mais forte. E hoje eu posso ajudar outras pessoas que passam talvez pelos mesmos processos. A realidade é que a fé, ela nos ajuda. A neurociência já provou isso. Quando nós estamos em contato com o Ser Supremo, áreas do nosso cérebro são estimuladas, neurotransmissores do nosso cérebro são estimulados, e então a gente passa a viver uma qualidade de vida melhor. Então eu me apeguei a esta palavra, dizendo: a graça de Deus me basta. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus vai me sustentar, o amor do Senhor vai prevalecer na minha vida, o perdão do Senhor vai me ajudar. Eu não vou ficar com culpa, eu não vou ficar com ansiedade, eu não vou ficar com depressão, eu vou buscar esse mecanismo da fé também, e justamente isso que acontece. Na depressão, 3 coisas são importantes: terapia, fé e remédio, né? Então o remédio que eu uso são essas misturas naturais, à base de triptofano, que fortalece, né, o meu sistema, a dopamina natural, né, que são as misturas à base de gengilim, germe de trigo, fibra da maçã, aveia em pó, farinha da banana verde. Isso gera em mim, sabe, uma substância boa que me ajuda. O remédio é importante. Muitas pessoas recorrem sim aos psiquiatras, né, para tomar um remédio. Outro aspecto é a terapia, é um ombro amigo para você chorar, para você falar da sua dor, para você expressar suas lamentações. Por mais que talvez você não tenha um ombro amigo que vai compreender a sua dor, mas você tem o médico dos médicos, que é o Senhor. Ele tem um ombro amigo para oferecer para você. Quantas vezes eu fui para o meu quarto de oração, eu fui para o meu lugar secreto e eu lamentava a minha dor. Então eu encontrei, apesar do zumbido, essa alegria no consolo das Escrituras, né? No ombro amigo de pessoas. Encontrei essa força para mim continuar caminhando. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito de terceiros, mas eu mesmo tinha autoestima muito baixa e isso gerava em mim um preconceito de mim quanto às pessoas. Eu me sentia muito pequeno, muito limitado. Eu me sentia muito diminuído diante das pessoas. O zumbido gerou isso, essa autoestima baixa. Mas quando eu melhorei meu aspecto emocional, e que eu vi que esse zumbido não ia fazer mal na minha vida, que ele não é autodestruidor,
e que eu poderia sobrepujar, vencer, triunfar sobre ele, foi aonde a minha autoestima subiu lá em cima. Hoje eu tenho a minha atividade normal, sou pastor, sou religioso, tenho um projeto Rodas do Evangelho, prego a palavra do Senhor a pessoas nas ruas, numa bicicleta, prego para crianças, sou ventríloco, estou aprendendo, na verdade, o ventriloquia, manusear bonecos para evangelização de crianças, atuo como capelão nas escolas, presídios, hospitais. Então é muito importante você encontrar um sentido para a sua vida também. A nossa vida nós não somos uma ilha apenas, nós precisamos ter um propósito, nós precisamos ter relacionamentos, nós precisamos encontrar pessoas para a gente poder continuar a nossa caminhada. Então é possível que você precisará de encontrar isso, esse sentido na sua vida, para que você possa brilhar de maneira especial. Talvez você pode ir num asilo, fazer uma visita, levar um presente para uma criança no orfanato. Talvez você pode fazer uma cesta básica. Talvez você pode fazer um lanche e levar para os mendigos na rua. Sabe, encontra alguma coisa que você possa se apegar para você fazer, que vai te dar prazer, que vai te dar alegria, que vai gerar em você essa satisfação. Eu decidi dar o meu depoimento pelo fato de que, ao chegar nos grupos do Facebook, eu encontrei muitas pessoas ali desoladas, entristecidas, angustiadas, muitas delas com depressão, ansiedade. E eu digo para elas que elas podem melhorar o aspecto emocional da vida delas e ter uma vida normal. Eu digo para essas pessoas que estão iniciando agora para não desesperar, não ficar focando no zumbido, colocar o zumbido no segundo plano. E é muito importante você desenvolver um plano, independente do zumbido, você ter um plano social, ter um plano familiar, ter um projeto, buscar desenvolver uma atividade que possa te dar prazer. Você precisa entender que isso vai ajudar você. Você tem um valor especial, importante. Você não está destruído por causa do zumbido. O zumbido não vai destruir você. Então foque no seu emocional, na cura do emocional, na cura da alma, na cura do seu coração. E certamente você vai desfrutar de uma vida melhor, mais abundante, tá? Eu desejo para você felicidade, restauração, renovo e que Deus possa fortalecer a sua vida de maneira especial no nome de Jesus.